Não é segredo que o computador atual é fruto de uma evolução que levou décadas para chegar onde está. Você sabia que no início da década de 1950 já existiam computadores? Logicamente, eles não se pareciam nem um pouco com os que temos hoje, mas já realizavam cálculos complexos em pouquíssimo tempo. Nesses 63 anos, elementos desapareceram e outros foram criados. Imagine como sua vida seria se precisasse de uma sala enorme para armazenar um computador. É lógico que essa situação seria impossível, pois os primeiros computadores, como o ENIAC e o UNIVAC, eram determinados apenas a funções de cálculos, apenas para problemas específicos, ou seja, cada máquina possuía o seu próprio código. E para obter novas funções, era necessário reprogramar completamente os computadores. Esses computadores gigantes ainda sofriam superaquecimento constante. Isso porque, em vez de microprocessadores, utilizavam grandes válvulas elétricas, que permitiam amplificação e troca de sinais por meio de pulsos. Em poucas horas de utilização, essas válvulas eram queimadas e demandavam substituições. Por esse motivo, 19.000 delas tinham que ser trocadas a cada ano em cada máquina. As gigantes máquinas não estavam sendo mais úteis por causa do seu gasto em manutenção e seu superaquecimento. Portanto, foi criado os transitores. Os transitores possuem vantagem maior em relação às válvulas elétricas, por causa das suas menores dimensões e na economia. Já na terceira geração, surgiu os mouses e os monitores, que permitiam a visualização dos sistemas operacionais e sistemas gráficos. Outro grande avanço foi da capacidade de adição a upgrade nas máquinas. Microprocessadores, o início dos computadores pessoais. Os computadores da quarta geração foram os primeiros a serem chamados de microcomputadores por conta da redução do tamanho e da peça fundamental que foi o microprocessador. O surgimento dos pequenos chips de controle e processamento tornou a informática mais acessível. Em 1971, já foram criados processadores com esse novo formato, mas apenas na metade da década começaram a surgir comercialmente os primeiros computadores pessoais. Na mesma época, os dois Steves de Apple, que é o da empresa da maçã, criaram projetos de computação pessoal. Após criada a segunda versão dos computadores, possuíam uma versão modificada do sistema básico. O grande avanço apresentado pelo sistema era a utilização das interfaces gráficas para alguns softwares. Essa mesma Apple foi responsável pela inauguração dos mouses na computação pessoal, juntamente com os sistemas operacionais gráficos. Pouco depois, a Microsoft lançou a primeira versão do Windows. A terceira geração de computadores foi marcada pelo tempo-resposta das máquinas, ou seja, sendo medido por uma série de ações em pouco período de tempo. A partir daí, surgiram os clocks, que calculam o número de ciclos de processamento por minuto. A maioria dos computadores lançados nessa época eram alimentados por processadores da empresa Intel, a mesma que possui chips mais potentes, como por exemplo Core i7. Considerando o avanço da informática, foi inevitável a invenção dos notebooks, que surgiram como objetos de luxo. Após pouco tempo, surgiram os netbooks, que funcionam de maneira similar, mas com configurações mais limitadas, tendo como pontos positivos portabilidade e a duração da bateria. Sabe-se que quanto mais os computadores são usados, mais energia elétrica seja consumida. Para combater essa máxima, as empresas passam a pesquisar a forma de reduzir o consumo, sem diminuir as capacidades de seus componentes. Foi então que nasceu o conceito de processamento vivo. O elemento envolvido nessa conceituação é o processo de montagem, pois através do LED reduzimos mais os impactos ambientais do que os LCDs comuns. Há 60 anos atrás, quem imaginava que um dia seria possível carregar um computador na mochila? E quem hoje imaginaria que há 60 anos atrás seria necessário um trem para carregar um deles? Hoje já existem computadores de bolso, como alguns smartphones que são mais poderosos que netbooks.